É impossível progredir sem mudanças. E aqueles que não mudam as suas mentes não podem mudar nada. No episódio 1 da nossa série O Despertar da Sua Melhor Versão, nós falamos sobre o pilar espiritual. Até esqueci de comentar no episódio anterior, mas a gente falou sobre o pilar espiritual. O que pode estar acontecendo aí na sua vida, que está travando a sua vida, que está te impedindo de ser uma pessoa abençoada, próspera, de conquistar os seus objetivos. Só que a gente precisa ter em mente que nem tudo é espiritual. Algumas coisas, elas são naturais e a gente precisa alinhar todas essas coisas para que a gente possa encontrar o problema, ir lá na raiz do problema. Então, se você assistiu o episódio 1 e não se encontrou, não encontrou uma resposta, ou seja, você não está cometendo nenhum daqueles erros que eu falei ali, então pode ser que o seu erro, o seu problema esteja aqui, no pilar 2, que é o corpo e mente, que a gente vai falar no episódio de hoje. E eu vou começar falando aqui do meu tema principal, desenvolvimento pessoal. Primeiro a gente precisa entender o que é desenvolvimento pessoal, porque eu tenho certeza que se eu chegar para você e falar que eu falo sobre desenvolvimento pessoal, você vai ficar um pouco meio perdido, tá? Desenvolvimento pessoal, entendi, mas o que exatamente é desenvolvimento pessoal? É muito amplo, então do que exatamente a gente está falando? Eu vou te explicar. Processo que visa melhorar a qualidade de vida e a desenvolver as habilidades pessoais, potencializar o que você já é e tem de melhor, trabalhar os pontos fracos e negativos. É um processo constante e ele começa com o autoconhecimento. O segundo ponto que a gente precisa olhar é para autoestima. A autoestima, na verdade, ela faz parte do desenvolvimento pessoal. Então, quando você trabalha a autoestima, você está trabalhando aí o seu desenvolvimento. Antes de amar o próximo, a gente tem que amar quem? A si mesmo. Por que esse é o maior mandamento da Bíblia? Primeiro, para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender o que é autoestima. A autoestima, resumindo, falando assim com palavras bem claras, é a visão que você tem de você mesma. E ela tá ligada ao seu propósito de vida. O que é que você faz para contribuir com a evolução do outro? Vocês estão entendendo como que tudo funciona? A gente tá falando de desenvolvimento pessoal. Por que ele é tão importante? E vocês estão vendo que desenvolvimento pessoal, ele se encaixa nesse mandamento da Bíblia de amar ao próximo como a ti mesmo? Tudo isso envolve desenvolvimento pessoal e você vai entender nesse vídeo. E não é a sua aparência que define o seu valor e a sua autoestima. A sua autoestima, ela não depende da sua aparência, do seu exterior. O seu exterior é apenas um reflexo da sua essência. É o seu propósito que está ligado à sua identidade, à sua essência, que define a sua autoestima. Quando você conhece a sua identidade e você descobre o seu propósito, você encontra o seu destino. Quando você cumpre o seu propósito, você reforça a sua identidade e se sente realizado, aumentando a sua autoestima. Dessa forma, você também cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vocês viram que até aqui eu não falei em nenhum momento sobre aparência, eu não comentei nada sobre beleza externa, nada sobre isso. Eu tô falando de identidade, de essência, de propósito. E eu tenho certeza que muita gente aqui nem fazia ideia de que autoestima tinha a ver com isso tudo que eu tô falando aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários se você tinha essa percepção sobre autoestima e qual que era a visão que você tinha sobre autoestima. Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários, eu posso não responder, mas eu vou dar coraçãozinho. É importante para mim para que eu possa saber de que forma eu posso te ajudar nessa questão. E tá sempre trazendo novos vídeos com esses temas aqui. E agora falando sobre transformação, se você tá cansado dessa vida que você tem levado, de estar com a vida travada e as coisas não acontecerem, e você quer uma transformação, você quer viver uma reviravolta, então a gente vai falar aqui sobre o primeiro passo para você viver essa transformação. Então o primeiro passo é você saber
quem você é, qual é a sua identidade. Não adianta querer trabalhar a sua autoestima se você não desenvolver o autoconhecimento primeiro. Para você saber quem você é, qual é a sua identidade, se você é cristão, primeiramente a gente tem que ir na palavra de Deus. A gente tem que saber o que Deus pensa de nós, o que Deus fala de nós. A gente tem que sentir o amor dele por nós, porque quando a gente se sente amado, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente se encontra. E se Deus fala que você é alguém, que você é vencedor, que você é vitorioso, então você toma posse disso. E aí você olha para sua vida, as pessoas dizem o contrário, você se diz o contrário e você fala: mas Deus me disse que eu sou mais que vencedor, por que eu não tô vencendo? E aí sim, você vai no X da questão, você vai na raiz do problema. Você encontrou o problema, você sabe que você é amado, você sabe que você é mais que vencedor, mas por que você não está vivendo isso? Se você tem direito a viver isso, se você tem direito a viver isso e você não está vivendo, é porque você não está tomando posse. E como você vai tomar posse disso? Porque você tem direito, da mesma forma que eu tenho, da mesma forma que os ímpios têm. O sol, ele brilha para todos, ele nasce para justos e injustos. A prosperidade vem, o sucesso vem para quem cumpre princípios. E um dos questionamentos que eu mais vejo de vocês aqui é que tem muita gente que nem é cristã, que é ateu e que é abençoado, tem sucesso na vida, prospera, sendo que não serve a Deus enquanto você tá aí na luta, né? Batalhando, servindo a Deus, esperando, acreditando, você não sai desse ciclo de derrota. Por que isso acontece? A resposta é mais simples do que você imagina. Deus honra princípio. E a lei da semeadura, ela não falha. Se você planta, você colhe. Não é só porque a pessoa não acredita em Deus que ela não vai prosperar. Se ela tá cumprindo princípios bíblicos, mas mesmo sem ter intenção, mesmo sem saber, ela vai prosperar. Mas voltando aí na questão do autoconhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento são a chave para uma vida leve e equilibrada. O segundo passo é você descobrir o seu propósito. Então você já entendeu quem você já sabe da sua identidade, do seu valor, qual é a sua essência, agora você vai em busca do seu propósito. Por qual motivo você veio ao mundo? E aí você precisa do autoconhecimento para você saber, descobrir quais são os seus talentos, os seus dons, habilidades, aquilo que você faz de melhor e que te ajudam a cumprir o seu propósito no mundo. Aí é uma coisa muito individual, não tem como eu te ajudar, eu teria que fazer um acompanhamento mais de perto, individual com vocês para descobrir isso, mas você mesmo buscando esse autoconhecimento, olhando para dentro de você em vez de ficar olhando só para fora, se comparando com os outros, para e olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Você tem qualidades? Sim. Você tem muitas qualidades. Defeitos todo mundo tem. Até a pessoa que você olha, a pessoa mais perfeita do mundo. Não, ela tem defeito, mas ela sabe lidar com esses defeitos. E o terceiro passo é o desenvolvimento pessoal de uma forma mais ampla. A gente falou de autoestima, mais especificamente porque ela é a base e está dentro do desenvolvimento pessoal. Mas o desenvolvimento pessoal é algo mais amplo, onde você vai olhar para outras áreas para que você busque evoluir. Mas o que você precisa saber é que é o desenvolvimento pessoal que vai te manter firme no caminho e te renovar quando as coisas estiverem difíceis, quando você desanimar. E aqui também entra a sua vida espiritual, o seu desenvolvimento espiritual, a sua conexão com Deus. Ele é a manutenção de Deus na sua vida. Bonito isso, né, gente? Desenvolvimento pessoal é a manutenção de Deus na sua vida. Isso dá um post lá no Instagram. Vou postar. Mas a frase é minha, hein? Autoral. E agora, voltando na autoestima, se engana quem pensa que para elevar a autoestima, você precisa mudar a sua aparência, como eu mudei, né? Não sei se vocês perceberam lá no começo do vídeo que eu fiz lá a transformação. Então, a gente vai falar sobre isso depois também. Eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar, você nem faça ideia, que você vai se surpreender com isso que eu vou falar. Mas uma das coisas que mais aumentam a nossa autoestima são as nossas conquistas, sejam elas grandes ou pequenas. Pequenas conquistas aumentam a nossa autoestima. E aí eu vou dar um exemplo para você. Se você tá com a autoestima lá embaixo, tá precisando elevar a sua autoestima, eu vou te dar um exemplo do que você pode fazer na sua vida que não envolve aparência, ou se você quiser, envolve, vai de cada um, mas
eu vou te dar um exemplo e você vai descobrir aí o que você precisa fazer. Mas, por exemplo, você é uma pessoa que tá sempre chegando atrasado nos compromissos, e isso te incomoda, isso te traz conflito, te traz alguns problemas que você gostaria de mudar na sua vida, mas você tem uma grande dificuldade em chegar no horário ou chegar adiantado. Então você vai fazer aí um plano de ação para que você comece a chegar pelo menos no horário, em cima do horário. Se você sempre chega 10, 20, meia hora atrasado, então você vai fazer um esforço, você vai diminuindo isso. Se for difícil chegar no horário, vai diminuindo esse atraso cada vez mais. Chegava meia hora atrasado nos compromissos, sempre. É uma coisa padrão, aí você precisa de autoconhecimento para você perceber isso. Mas aí você diminui para 20, depois para 15. E cada uma dessas vitórias, cada vez que você conseguir, você comemora. Não se culpe, fique feliz porque você está no processo. Você está evoluindo, você está se movimentando e o mais importante é você se movimentar. Quando chegar no ponto que você já está chegando no horário, então se mantenha constante e comemore. Isso vai aumentando a sua autoestima, vai te trazendo mais autoconfiança e aí você vai se sentir mais fortalecido e realizado. E quando você falhar, levanta a cabeça e continua se movimentando, não olha para trás, não para no meio do caminho, segue em frente, caiu, levanta. E aí só um adendo que eu quero fazer aqui, que eu tô sempre falando no Instagram, é que autoestima, ela não deve ser elevada sempre. Você não precisa de uma autoestima elevada, você precisa de uma autoestima equilibrada. A gente vai elevar essa autoestima somente quando ela está baixa. Então, o termo correto, na verdade, é resgatar essa autoestima. É que daí vai depender de cada pessoa, né? De como que é a sua autoestima normalmente. Mas se você tá sem autoestima nenhuma, você tá com baixa autoestima, então a gente vai fazer aí usar umas estratégias superficiais, mas instantâneas que vão resgatar a sua autoestima, elevar a sua autoestima, para que você no seu dia a dia mantenha ela equilibrada. E esse equilíbrio você vai conseguir com hábitos simples que você tem aí no seu dia a dia. Autocuidado, autoconhecimento, enfim. Aí é um assunto mais complexo que eu vou trazer aqui para vocês também, mas não agora no momento. Um exemplo de elevar a sua autoestima. A minha autoestima estava meio baixa, porque eu estava bem por dentro, internamente eu estava com a minha autoestima alta, mas por fora eu não estava refletindo isso. Então eu tava me olhando no espelho, assim, eu tava me olhando nos vídeos, nas fotos, eu não tava me sentindo bem. Cada vez que eu ia editar um vídeo, tirar foto, acabava com a minha autoestima. E aí eu precisei fazer o quê? Uma mudança. Eu vi que o cabelo preto não, castanho, ele tava pesando no meu visual, assim, no vídeo, nas fotos, tava pesado, sabe? Tava uma coisa meio assim, sem brilho, sem luz. Então eu quis dar uma iluminada. Ainda não consegui chegar no ponto que eu queria, mas eu entendo que eu estou no processo, eu dei um passo, já tá, ó, tá vendo? Já é outra coisa, eu já estou iluminada, já tô diferente do que eu estava. É uma transformação, então isso já... Por mais que não tenha gostado totalmente do resultado, porque ainda não foi o resultado que eu esperava, que eu queria, eu já tô melhor, porque tá refletindo mais meu interno. Então, essa é uma forma superficial de você resgatar a sua autoestima. Então, dei essa mudada, deu esse boom, as pessoas viram falando, nossa, Mari, que legal, tá linda, tal, tá ainda mais linda e blá, blá, blá. Pronto, elevou minha autoestima, mas... ela não tá, tipo, acima de mim, isso não me subiu a cabeça, não tô me achando, e eu também não tô com ela lá embaixo. Isso foi importante para que eu ficasse com ela equilibrada, e agora no meu dia a dia eu vou fazer coisas, cuidar do meu cabelo, por exemplo, né? A gente falando aqui do autocuidado só. Mas eu vou cuidar do meu cabelo para que eu não olhe no espelho e esteja com o cabelo tudo ruim, porque eu fiz um processo que detona um pouco o cabelo, então eu preciso cuidar dele agora, porque senão eu fiz essa mudança, levou, mas se meu cabelo estiver tudo feio, tudo ruim, desidratado, seco, aí vai acabar de novo com a minha autoestima, porque eu vou me olhar, é a minha imagem, né? E eu trabalho com a minha imagem, então eu tenho que estar bem com o que eu vejo. E aí, se eu não tivesse autocuidado no dia a dia, vai refletir na minha autoestima. Então, são muitas coisas que refletem na nossa autoestima, mas eu só tô fazendo esse adendo só para vocês terem uma pequena noção de como que essas coisinhas pequenas, esses pequenos hábitos, eles interferem, esses pequenos detalhes
eles interferem demais na nossa autoestima. E o terceiro ponto, que é o que define o seu futuro: mentalidade. Agora eu vou ler para vocês o trecho de um livro que vai resumir isso aqui. Acúmulo de pensamentos negativos. Quanto mais você se considera inútil, estúpido ou feio, mais se condiciona a interpretar a vida dessa maneira. Você fica preso em um ciclo vicioso de pensamento. O mesmo é verdade para como você pensa sobre os outros. Uma vez que adquire o hábito de ver as pessoas como irritadas, injustas ou egoístas, você vê esse tipo de pessoa em todo lugar. Esse é um trecho do livro Hábitos Atômicos, é um livro muito bom que eu tô lendo. Ele é parecido com aquele Poder do Hábito. Eu não li o Poder do Hábito, mas pelos comentários eu sei que ele é parecido, mas parece que esse Hábitos Atômicos, ele é melhor porque ele engloba outras coisas. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse livro para vocês. E eu recomendo que vocês leiam, porque é uma leitura muito gostosa, muito fácil e fala muito dessa questão de hábitos. O meu programa terapêutico Vida Plena, que é o que eu tô falando tudo aqui pra vocês, que envolve esses 3 pilares, é basicamente isso, tem a ver basicamente com essa questão dos hábitos. E se você ainda não se inscreveu na lista VIP aqui exclusiva, onde você vai receber vários bônus, entrar para um grupo exclusivo no WhatsApp com outras pessoas, onde você vai poder trocar umas ideias aí, receber umas pílulas de motivação antes do lançamento e ser avisado quando ele for lançado, aqui embaixo está o link da página onde eu conto como é esse programa terapêutico, se ele é para você ou não, e você vai encontrar o link lá para você se cadastrar e receber tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Mas agora voltando, fazendo um comentário aqui sobre essa questão dos pensamentos negativos, acúmulo de pensamentos negativos. Eu vejo aqui no canal uma chuva de comentários de pessoas falando que se arrependem de esperar em Deus, que nada acontece, que as coisas não mudam, que elas não têm sucesso, que não conseguem ter relacionamento há anos, que nunca namorou e sempre com raiva de Deus. Sim, esses comentários estão carregados de bronca de Deus, de frustração. Não passem pano, não fiquem camuflando que vocês não estão com raiva de Deus, porque vocês estão. Se vocês não estivessem com raiva de Deus, vocês estariam confiando, lembra lá no episódio 1, vocês estariam confiando que Deus está trabalhando na sua vida, que as coisas estão acontecendo, porém você não está vendo e não é do seu jeito nem no seu tempo, mas elas estão acontecendo e que talvez você é que esteja andando por caminhos errados ou não fazendo o que precisa ser feito para que Deus te abençoe. Porque Deus, ele faz a parte dele, mas ele te dá o livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas. Então, parem de responsabilizar a Deus. A autorresponsabilidade é uma dos ápices do desenvolvimento pessoal. Quando você tem autorresponsabilidade, você para de se vitimizar e achar que todo mundo tem culpa, que você é o coitadinho, você é a vítima, que Deus tem culpa e você, coitado, é um azarado. Não, gente, parem com isso. Assumam a culpa pelos seus erros, pelos seus atos. A gente precisa de autorresponsabilidade para evoluir. Quem tem um coração grato e confiante no poder de Deus, na palavra dele e que sabe o que ele está fazendo, jamais falaria uma coisa dessa. Você pode pensar, mas você depois pede perdão para Deus e fala: me perdoa, Senhor, eu estou cansado, estou de saco cheio. E por isso eu falei isso, mas eu confio, vou continuar confiando no Senhor, que o Senhor sabe o que está fazendo e que meu tempo vai chegar. Sei que vocês já devem ter ouvido muito isso, mas eu vou ler aqui rapidinho, de uma forma mais técnica, para vocês relembrarem. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo antes de irromper do solo e atingir 27 metros em 6 semanas. Ou seja, o bambu, ele durante 5 anos, ele fica num processo interno de construção interna lá embaixo da terra. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém nem imagina. Imagina uma plantação de bambu aí. 5 anos você vai olhar, não vai ver nada. 5 anos você vai plantar, não vai chegar no outro dia e ver lá uma folhinha. Não, você não vai ver nada. Porque ele está criando raízes, se fortalecendo. Porque depois, quando ele for crescer, ele vai muito longe e muito rápido. Em 6 semanas ele vai crescer 27 metros. Mas ele vai ter estrutura para isso, porque ele firmou as raízes dele no subsolo por 5 anos. E aí, tá vendo?
Ele esperou 5 anos para aparecer. Quando ele cresceu em 6 semanas, que dá aí um mês e meio, mais ou menos, ele cresceu, atingiu mais ou menos 27 metros, muito mais que 5, né? Em 6 semanas para 5 anos, uma diferença aí grande, assim, né? Tá vendo que Deus honrou a espera dele. E você acha que com você vai ser diferente? É difícil, gente, de entender que leva tempo as coisas. O melhor, ele leva tempo. Aquilo que vem fácil, aquilo que vem rápido, vai fácil, vai rápido. E muitas vezes faz mal. E aqui eu vou chegar no ponto que eu falei no meio desse vídeo. O problema de muitos é que eles pensam que eles servem a Deus, mas eles na verdade servem a religiosidade, a igreja, as regras da igreja, as regras do homem, as doutrinas do homem. Eles ficam presos no pode, não pode, no é pecado, não é, esquecendo de ter um relacionamento íntimo, individual e verdadeiro com Deus. Porque quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus, com a palavra dele, não fica preocupado se é pecado ou não é, se pode ou não pode. Porque Deus dá a sabedoria através da palavra e o discernimento para você aplicar isso na sua vida. Porque coisas que estão claras na Bíblia que é pecado, matar, roubar, por exemplo, é pecado inegociável, mas tem coisas que não estão. E aí vai da sua sabedoria, do seu conhecimento da Bíblia, do seu discernimento e do seu relacionamento com Deus para você saber se aquilo para você é pecado ou não. Então muitos acham que estão servindo a Deus e na verdade estão servindo a homens. Não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. São essas pessoas que saem da igreja e se afastam de Deus. Elas nunca se converteram, porque quem realmente se converteu não consegue ficar longe de Deus. Não consegue. Você pode achar que você se converteu, mas se você for olhar para os seus frutos, para as suas atitudes, para o seu coração, você vai ver que você não se converteu verdadeiramente. Mas ainda é tempo. E aí é por isso que a sua vida não vai para frente, porque vocês não estão sendo moldados por Deus, vocês estão sendo moldados por homens. Aí vocês não se movimentam, ficam parados esperando as coisas acontecerem. Que lembra que no episódio 1 eu falei que esperar não é ficar parado esperando as coisas acontecerem, é se movimentar, é esperar para tomar uma decisão, mas se movimentar em direção àquilo que você deseja. Então, resumindo, primeiro ponto, você precisa investir no seu desenvolvimento pessoal, na sua evolução como ser humano. Segundo ponto, autoestima. Qual é a sua identidade e o seu propósito? Qual é o valor que você dá para você mesmo? E o terceiro ponto é a mentalidade, que eu vou resumir com a frase do início desse vídeo. É impossível progredir sem mudança e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. E no vídeo anterior eu tinha falado para vocês que eu ia contar como foi que eu descobri o meu propósito, como foi esse processo e tal, mas esse vídeo ele saiu um pouquinho do roteiro, eu precisei falar sobre outras coisas que eu acrescentei depois através do livro que eu tava lendo, desse livro que eu tô lendo, dos Hábitos Atômicos, e que eu achei muito importante e relevante. Então, a série acabou mudando aí um pouquinho o roteiro dos vídeos, dos episódios. E para recompensar vocês, eu vou fazer um vídeo específico, um vídeo extra sobre esse processo da autoestima, que não vai ser nenhum desses episódios, mas vai ser um vídeo extra que eu vou postar na mesma semana, nessa mesma semana, tá? E aí eu explico melhor pra vocês como foi esse processo e com certeza, talvez vocês assistindo, vocês vão ter mais clareza sobre como descobrir o propósito de vocês. É isso, gente. Me sigam lá no Instagram se você ainda não me segue, porque lá a gente tá sempre falando sobre esses assuntos e aprofundando também um pouquinho mais. Beijos e até o próximo vídeo!